Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos dar continuidade com a nossa aula de matemática, com o nosso livro EMAI, sequência 7. Vamos abrir na página 39. Como é mesmo 39? Muito bem! O 3 e o 9. Vamos lá? Atividade 7.3. Número 1. Complete o quadro numérico abaixo. Que desafio nós teremos! Vocês estão observando esse nosso quadro numérico? Sim? E esse nosso quadro? Que número ele inicia? Desse? Isso, com o número 10. Estão preparados para iniciar a atividade? Vamos lá então. 10, 11, 12. Qual número vem depois do 12? Isso! O número 13. E como é o 13? Muito bem! O 1 e o 3. Pronto? 13. Depois o 13. 14. Muito bem! 14 e depois 15. 15 e depois o 15. Isso, 16. Mas como é mesmo o número 16? Muito bem, o 1 e o 6. 16 e agora 17. 17 e depois o 17, 18. 18, que número é esse? 19, muito bem. O 19 já está aí, certo? Vamos continuar. 19, 20 e depois o 20. Muito bem, 21. Mas como é mesmo o número 21? Isso, o 2 e o 1. 21 e depois 22, 23 e depois o 23. 24. 24 e agora 25. 25, 26, muito bem, 26, 27, depois do 27, o 28, mas o 28 já está, 28 e agora 29, muito bem, 29. Agora que desafio grande! E depois do 29? Isso! 30! Mas como é mesmo o número 30? Muito bem! O 13 e o 0. 30, 31, 31, 32. E depois do 32? Muito bem! 33, 33 e agora, depois do 33, 34, 34, 35 e depois do 35, muito bem, 36 e como é mesmo 36? O 3 e o 6,
36, 37, que já está aí, e depois do 37? Muito bem, 38, 38, 39. E agora, depois do 39? Muito bem, 40. Prestem atenção e escutem, 40. Como que é o 40? Perfeito! O 4 e o 0. E depois do 40? 40, 41, 41, 42. Depois do 42? Muito bem. 43, 43. E agora? 44, 45, 46, que já está aí. E depois do 46? Muito bem. 47, 47, 48. Depois do 48? Muito bem. 49. Prontinho, já terminamos de preencher. Mas agora temos outro desafio. Eu quero que vocês observem esse nosso quadro numérico que inicia no número 10 e vai até qual número? Isso, até o 49. Muito bem. Olhando bem, eu quero que vocês respondam para a professora Rosana em qual coluna os números terminam com o algarismo 5. Já descobriram? Sim? Vamos ver? Onde está? Ah, estão aqui os números que terminam com 5. Vamos contar qual é a coluna? Vamos lá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. Aqui na sexta coluna, os números terminam com 5. Muito bem. E na primeira coluna, observem. Os números terminam com qual algarismo? Com 0. Perfeito. Olha lá. Viram? Muito bem. Agora vamos continuar. Vou ler para descobrirmos o que teremos que fazer. Vou ler o número 2. Leia, letrinha A, o maior número escrito no quadro. Letrinha B, o menor número escrito no quadro. Então, vamos observar primeiro o maior e depois o menor. Vamos lá? Olhando neste nosso quadro numérico que está aqui, qual é o maior? Já descobriram? Muito bem! O 49. Vamos circular? Pronto? E o menor? O menor deste nosso quadro. Muito bem! O número 10. Prontinho? E a nossa atividade já chegou ao fim. E a nossa aula também já terminou. Um grande abraço carinhoso, uma ótima tarde e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Estamos tendo as aulas de matemática do livro EMAI. Na última aula, eu deixei de tarefa para que vocês recortassem umas fichinhas no final da unidade de matemática. Vocês fizeram?
Então, olhem comigo. Eu tinha pedido para vocês recortarem essas daqui nas unidades, quadradinho por quadradinho, e para recortarem essas maiores nas dezenas e nas centenas. Então, aqui assim, ó, o quadradinho da unidade, os das dezenas assim e o da centena. Vocês recortaram tudo certinho? Então, deixem junto com vocês aí para a gente utilizar na aula de hoje, combinado? Olhem só, começamos assim. A professora de Pedro pediu para ele recortar as fichas que estão no final do seu livro. Foi o que eu pedi para vocês, né? Essas aqui se chamam fichas escalonadas, onde a gente vai montar os números com elas. Olhem só, tem essas daqui que são de 3 algarismos, então são as centenas, ó, unidade, dezena e centena. Vamos ler esses números aqui que estão de 100 em 100? Olha só, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Aqui a casa das dezenas, unidade, dezena. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, contando de 10 em 10. E aqui as unidades, que são os números que estão sempre sozinhos, contando de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E assim estavam as fichinhas que Pedro recortou. Bem parecida com a de vocês, só mudando um pouquinho a cor, certo? E daí, Pedro quis escrever o número 274 e para isso usou as cartelas de 200, de 70 e de 4. Eu tenho aqui também comigo, olha só, 200, tá aqui, 70, tá aqui, e o 4. Se eu juntar, ó, 274, e eu tenho o 274. Para montar em forma de adição, para juntar esses números, ficaria 274, o 200, que está aqui, o 70, que está aqui, e o 4, 274. E foi assim que Pedro fez. Certo? Aí, ele quis escrever um outro número. Para escrever o número 159, ele utilizou essas cartelas, que eu também tenho aqui. Olha só, a cartela do 100, a fichinha do 50 e a fichinha do 9. E daí, ele junta tudo, ó, 159 e forma o número 159. Em forma de adição, como nós estamos no segundo ano, precisamos pôr em números. Olha só, 159 igual o 100 mais 50 mais 9. Fazendo a adição, fica 159. É bem fácil lidar com as fichinhas, né? Então, vamos para a nossa atividade, estar escrevendo no livro, combinado? Olha só, qual o maior número registrado por Pedro? O 274 ou o 159? Qual é o maior? Lembra como que a gente vê? Olhando sempre o primeiro número, aqui é centena, né? Unidade, dezena e centena, unidade, dezena e centena. Qual é o maior número? Aqui, né? O 2, 274 foi o maior número que ele registrou. Então, marquem aí no livro de vocês. Número 3. Quais cartelas você escolheria para escrever os números? Vamos lá. Letra A, 339. Peguem as cartelinhas aí para formar o número 339. Eu vou fazer aqui também. Olha só. 339. Então, olha as cartelinhas, 339.
mas a gente não pode deixar o número assim, né? Então, por meio de adição, a gente vai juntar todas as fichinhas e os números. Então, o número 339, 300 mais 30 mais 9, eu formo assim, ó, 300, coloco aqui em cima mais 30 e aqui mais 9, 339. E vamos lá para a próxima. 461. Então, eu vou pegar com vocês. Olha só. 461. Então, tenho as fichinhas 461. Por meio da adição, nós vamos fazer 400 mais 60 mais 1. Vocês escrevem assim no livro de vocês e montam a cartelinha assim. 461. A letra C, 618, essa eu quero ver. Olha só, vou pegar o 600 e como que é o 18? Lembra da decomposição dos números? Muito bem, o 18 é o 10 mais o 8. Então, olha só, 600 mais 10 mais 8, que a gente forma o 618. Por meio da adição, 618, 600 mais 10 mais 8. Formamos os 618 nas fichinhas escalonadas e aprendemos ainda mais a decomposição do número, a montar o número certinho. Viram que legal? Então, vamos lá? Qual é o menor número que você escreveu? Desses 3 números que a gente montou aqui, qual é o menor? Como é mesmo que a gente vai ver? Tudo bem, pensando sempre aqui no primeiro número. Todos eles são das centenas. Unidade, dezena e centena. Então, da casa da centena, qual é o menor número? Muito bem, aqui ó, 339. Então, marquem aí 339. E assim eu encerro a aula de hoje com um super beijo para vocês. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula? Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Lembrando que estamos no nosso livro do EMAI, nosso livro de matemática, e hoje nós iremos iniciar a unidade 2. Porém, antes eu gostaria de dar um recadinho para vocês. Olha, crianças, se vocês observarem aí no livro de vocês, ficaram algumas atividades sem serem realizadas. Então, essas atividades que não foram feitas comigo, vocês realizarão com o professor de vocês, certo? Hoje a nossa atividade está na sequência 6, na página 35. Aqui nós teremos algumas situações problema para resolver. Vamos lá? Peguem então aí o livro de vocês. Olha, crianças, aqui diz assim: resolva cada um dos problemas abaixo. Olha, a professora, eu já vou trazer para vocês aqui um algoritmo. O que é um algoritmo? É a conta armada. Porém, crianças, eu sei que muitos de vocês já sabem aí armar conta, mas nada impede que vocês usem outras estratégias para estar resolvendo esses problemas. Podem ser por forma de desenho, pela representação do material dourado, certo? Enfim, aquela forma que vocês acharem melhor, certo? Eu vou trazer a conta. Então vamos lá para o nosso primeiro probleminha de hoje. Carla tem 89 figurinhas e Rafaela tem 68. Quem tem mais figurinhas? Quantas a mais? Crianças, primeiro, vamos aqui prestar atenção na primeira pergunta. Quem tem mais figurinhas? Olha, está fácil, não está? Porque a Carla tem 89 e a Rafaela 68. Qual o número que é maior?
89 ou 68? 89. Então, nós sabemos que a Carla tem mais figurinhas. A segunda pergunta. Quantas a mais? Então, aqui que nós vamos ter que resolver. O que nós iremos fazer aqui? Quando eu pergunto esse quanto a mais, quantas a mais, aqui eu vou ter que resolver uma diferença. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o número da Carla, que é 89, lembrando, crianças, de colocar sempre os números na sua ordem correta. Unidade, dezena, e eu vou pegar o número da Rafaela, 68. Quando eu faço essa diferença, a mais é uma diferença, eu vou fazer uma conta de subtração. Então, vamos iniciar. Eu começo aqui pela unidade, eu tenho 9, certo? 9, eu vou tirar 8. Enquanto que eu fiquei aqui? Com 1. Eu tenho 8, vou tirar 6. 5, mais um 6. Enquanto que eu fiquei? Com 2. A pergunta do probleminha é: quantas figurinhas a Carla tem a mais que a Rafaela? 21 figurinhas, certo? Vamos então para a nossa situação problema aí, a letrinha B. Então vamos lá, a letrinha B diz assim: Ana tem 136 figurinhas e o João tem 25 a mais que ela. Quantas figurinhas tem João? E como que eu resolvo isso daqui? Olha, crianças, a Ana tem 136. Nós sabemos que o João também tem 136 mais 25. E aí, como que eu resolvo isso daqui? Vou pegar aqui o total, que é 136, e somar mais 25 para saber o resultado do João. Então, lembrando aqui das ordens, unidade, dezena e centena. Então, eu começo aqui pela unidade. 6 mais 5. Vamos lá, eu conservo 6 na minha cabecinha. 6, 7, 8, 9, 10, 11. O que eu faço com esse número 11, crianças? Eu posso colocá-lo aqui embaixo? Não, o número 11 eu já tenho aqui uma dezena. Então, eu vou subir o número 1, deixo o número 1 aqui embaixo e subo o número 1. Subi 1 aqui na dezena. Agora eu vou somar juntamente com os outros números aqui da dezena. Então vamos lá. 1 mais 3, 4. 4 mais 2, 6. E aqui eu tenho 1, desço 1 novamente aqui. Eu fiquei com 161. Então qual que é a pergunta do problema? Quantas figurinhas tem João? Lembrando que ele tinha 25 a mais. Então João tem 161 figurinhas. Então vamos para o nosso próximo problema, a letra C. O problema nos diz assim: Paulo e Simone têm juntos 143 figurinhas. Sabendo que Paulo tem 87, quantas figurinhas Simone tem? Crianças, então olha, o probleminha aqui já nos traz a quantidade dos dois juntos. Que quantidade que é essa? 143. Ele nos traz também a quantidade que Paulo possui. Qual a quantidade que Paulo possui? 87. Porém, o que nós precisamos descobrir aqui? Quantas figurinhas Simone tem? Olha, aqui eu tenho 143, que são as figurinhas que os dois possuem juntas, o valor, mais as figurinhas de Paulo. Se eu somar 143 mais 87, será que eu chego ao resultado? Não, né? Porque se eu somar 143 mais 87, vai passar do resultado que eu já sei que os dois possuem juntos. Então, eu vou ter que fazer aqui uma outra conta. E que conta que é essa? Eu vou retirar o valor de Paulo para nós descobrirmos o valor que a Simone possui. Então, vamos armar essa conta? Eu vou pegar o número 143 e vou retirar o valor que o Paulo possui, que é 87. Crianças, então observem aqui, nós temos uma subtração. 3 pode tirar 7? Não, nós sabemos que não. Então, eu vou emprestar 1 da dezena. Eu vou trazer uma dezena para a unidade. 10 mais 3, eu vou ficar com 13. O 13 ele é maior do que o 7, não é?
Então eu posso, como criança eu não tenho 13 dedos, o que eu vou fazer aqui? Eu vou conservar o 13 e vou fazer 7 para chegar no 13. Vamos lá? Nós podemos contar com os dedos, olha. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, quanto que falta 7 para chegar no 13? Quanto que falta? Olha lá. Faltam 6. Criança, agora vamos para a dezena. Observem aqui o número 4. Lembram-se que eu retirei 1 do número 4. Então, o número 4 ele ficou valendo 3. 3 dezenas, eu posso tirar 8? Também não, porque o 3 ele é menor do que o 8. O que eu vou fazer? Eu vou emprestar aqui da centena. Vou trazer aqui para a dezena e agora eu ficarei com 13. 13 dezenas, eu posso retirar 8. O que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz aqui. 8 para chegar no 13. Vamos lá? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Quanto que foi? Olha. 5. E aqui a centena, eu havia emprestado da centena, ela ficou com 0, eu trago 0 aqui. Olha, criança, a professora fez aqui 3 probleminhas junto com vocês. Eu irei parar aqui, vou deixar para vocês aí as letrinhas D, E e F. Vocês podem estar realizando aí em casa com calma, usando as estratégias de vocês. E esses resultados vocês depois deverão estar fazendo a verificação juntamente com o professor de vocês, certo? Quero lembrá-los também ainda da necessidade de estar higienizando as mãos, usando álcool em gel, usando as máscaras. Eu encerro aqui a minha aula. Espero vocês então para a nossa próxima aula. Um abraço e até lá! Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de matemática com o material do EMAI. Na aula anterior, nós começamos a resolver alguns cálculos de adição e subtração, não é mesmo? Então agora, peguem o livro de vocês, o livro do EMAI, abram na página 24 e vamos para a atividade. Mas antes disso, lembram que na última aula eu disse para vocês que nós continuaríamos fazendo as atividades, eu aqui e você na sua casa. Quero lembrar uma coisa, nós não estamos de férias, estamos no momento de pandemia, onde temos que nos preocupar com a nossa higiene, do corpo e também da mente. E estudar é muito importante, porque nós estamos trabalhando o nosso cérebro, colocando movimentos, dando rotinas. Então, sempre façam as atividades realizadas comigo e também com seu professor, certo? Não vão esquecer? E as mãozinhas sempre bem limpinhas, combinado? Agora sim, acompanhem comigo a atividade que nós vamos realizar agora na página 24. O livro é o do EMAI, então vamos lá. Atividade 4.2. 1. Um grupo de crianças aprendeu a jogar bafo, antiga brincadeira com figurinhas. Você conhece o jogo de bafo? E aí, você conhece? Pois bem, antes de eu dar continuidade nessa atividade, eu trouxe para vocês uma curiosidade. Acompanhe comigo. Bafo. Que jogo é esse? O bafo é um jogo de bater figurinhas. Bater figurinhas com as mãos. Também conhecido como bafo-bafo, bafinha, tabufa e principalmente de bater cardo. O vento provocado pelas mãos durante as batidas sobre o montinho de figurinhas é o que faz as figurinhas virarem. Assim, o jogo ganhou o nome de bafo ou jogo do bafo. Embora grande parte das crianças acreditarem que é um jogo novo, o jogo já existe há muitos anos e fez parte da infância de muitos avós e avós, pais e mães, tios e tias. O jogo passou por mudanças significativas. As figurinhas foram substituídas pelos cards e o jogo passou a contar com diferentes tipos de batidas e jogadas. Legal?
Você já jogou? Gosta de jogar esse jogo? E você já sabia que ele é bem antigo? Não? Dá uma perguntada aí para o seu avô, para sua avó, para sua mãe, e você vai descobrir que ele é bem antigo mesmo. É claro que vai mudando, toda a tecnologia que vai acontecendo, as coisas vão mudando, não é mesmo? Pois bem, agora que eu já trouxe a curiosidade, vamos retornar para a atividade. Pensaram, né? Se já jogaram, como foi? Se não jogaram, que tal vocês aí? Treinarem e brincarem na casa de vocês. É um momento para distrair, é muito bom. Usem a imaginação. Vamos lá, vou retornar. Um grupo de crianças aprendeu a jogar bafo, antiga brincadeira com figurinhas. Você conhece o jogo de bafo? Acabamos de ver. Animados com o jogo, propuseram algumas situações para serem resolvidas, usando apenas cálculo mental. Resolva você também. E aí? Cálculo mental. O que é um cálculo mental? Lembra que eu falei que nós temos que ter o hábito de fazer o nosso cérebro funcionar, criar? Isso mesmo, nós vamos ter que usar aqui a nossa cabecinha. Não vai valer neste momento um caderno para fazer, não. Você vai ter que usar a tua cabeça. Vamos lá? Vamos tentar? Então vamos. A questão A. André tinha 127 figurinhas e Paulo 58. Quantas figurinhas tinham os dois juntos? Você sabe? Mas antes de eu começar a resolver com você, eu só quero lembrar uma coisa. Esta atividade se chama situação-problema. E você sabe por que é chamado de situação-problema? Não? Bom, toda vez que vocês ouvirem falar de situação-problema, a situação-problema ela envolve uma história matemática. Uma história matemática, professora? Isso mesmo, olha lá. Toda situação-problema tem uma história. André tinha 127 figurinhas e Paulo 58. Tá vendo que eu contei uma história? Tem algum problema para resolver aí? Não, não é mesmo? Mas quando eu faço a pergunta, eu vou dar um problema para vocês resolverem. Quantas figurinhas tinham os dois juntos? A história é que eles tinham 127 tinha o André e o Paulo tinha 58. Tudo ok. Mas quando eu faço uma pergunta, eu estou te dando um problema para resolver. Quantas figurinhas tinham os dois juntos? Então, por isso ele é chamado de situação-problema. Vamos lá. E aí, como é que eu faço? Que cálculo eu tenho que usar? Que maneira você vai utilizar aí? Qual o cálculo mental? Qual o processo? Já sabe? Já fez? Vou dar um tempinho. Prontos? Fez? E qual será o resultado? Será que deu certo? Um tinha 127, o outro 58. Existem diversas maneiras de nós chegarmos no resultado, diversos caminhos. Pode ser que o que o seu colega respondeu, se fosse numa sala de aula, eu teria certeza que vocês todos teriam falado: Pro, eu fiz dessa maneira. Pro, eu fiz dessa maneira. Mas aqui, nesse momento, não vai dar para a gente fazer essa partilha. Mas cada um tem a sua maneira de chegar ao resultado. Vou mostrar para você como é que eu fiz. 158. Lembrando que a situação problema é aí, quantas figurinhas os dois tinham juntos. Vamos lá? Olha a possibilidade, qual for a maneira que eu utilizei. 127 mais 58, não é isso? Uma centena, 100. Mais 2 dezenas é igual a 20 unidades, mais 7 unidades. Agora, isso é o do André. O Paulo tem 5 dezenas. Quantos são? Isso, 50 unidades. Mais quantas unidades? Mais 8. Nossa, tudo isso na nossa cabeça? Isso. Mas nós vamos nos organizando. Como é que eu fiz? Peguei
8 mais 7, que deu 15. 20 unidades mais 50 unidades, que deram 70 unidades. Mais 100. Aí eu juntei. 100, 15 mais 70, que deu 85, mais 100, que deu um total de 185. E aí, você resolveu dessa maneira? Não? Mas chegou ao resultado. E isso é o que é importante. O importante é isso. Existem diversos caminhos para nós chegarmos. O importante é chegar na resposta correta. Não importa o caminho que você realizou, o importante é chegar. Ah, deu diferente? Então vai ter que ver o que é que você calculou errado. Alguns podem ter calculado arredondando. Lembra que nós já fizemos cálculos de arredondamento? Pois bem, nós já fizemos, já realizamos. Então cada um fez a sua maneira. Estou mostrando como foi feito aqui. Aqui eu vou mostrar uma outra maneira, que também pode ser feito ou que você já também pode ter realizado aí, ó. 100 unidades mais 20 unidades mais 7 unidades mais 50 unidades mais 8 unidades. O que é isso? É a decomposição. Transformei tudo em unidades. Também já realizamos isso. E aí eu vou juntando. Olha lá, da mesma maneira, 7 mais 8, 15, 20 mais 50, 70, mais 100, 100 mais 70 mais 15, que vai dar um total de 85. 100 mais 85, 185. Percebam que eu trouxe uma outra maneira, mas que também trabalhou a decomposição, certo? Você fez assim? Que bom! Se não fez, já falei, existem diversas maneiras para nós resolvermos. Prontos? Deu para entender? Então vamos para a próxima. A próxima é a letra B. Rubens tinha algumas figurinhas, ganhou 15 no jogo e ficou com 142. Quantas figurinhas ele possuía? Então agora que nós já vimos, analisamos essa questão, vamos responder. Trouxe aqui como é que foi feito esse cálculo que eu fiz. Você pode ter feito de maneira diferente. Então vamos lá. Observe que eu vou trabalhar com vocês aqui o arredondamento. Nós já fizemos, já falamos sobre isso, não é mesmo? Que nós podemos arredondar para mais ou para menos. Chegar no valor aproximado, não é mesmo? Então vamos lá. Nós sabemos que o Rubens tinha algumas figurinhas. Quantas ele tinha? Não sei. Então, o que ele tinha, mais 15 que ele ganhou, deu um total de 142. Mas e aí? Eu consigo fazer? Não, não é mesmo? É porque eu já tenho o total e eu preciso saber daquele valor. Então, eu não vou conseguir resolver com um cálculo de adição. Que cálculo eu tenho que utilizar? Isso, o cálculo da subtração. Eu vou pegar. Lembra que eu falei do arredondamento? Eu utilizei aqui, ó, 142, 15. E se eu arredondar o 142 para o 145? Ó, 142, 143, 144, 145. Eu arredondei e acrescentei 3, não é mesmo? Eu peguei, então arredondei 142 para 145 e tirei 15. 145 menos 15 vai dar quanto? Isso mesmo, 130. Mas lembra que eu fiz o arredondamento? Não tenho 145, eu tenho 142. Então, se eu arredondei, eu tenho que continuar. 130 menos 3, que eu fiz no arredondamento. E o resultado deu 127. Foi esse o resultado que você conseguiu? Parabéns! Você fez de outra maneira? Não tem problema, mas chegou no resultado. Isso é o que importa. Então, eu fiz um valor trabalhando o arredondamento. 142 para 145. Certo?
Deu para entender? Que bom, hein? Mas se não entendeu, não tem problema, porque na próxima aula continuaremos com esses cálculos, trabalhando o nosso cálculo mental. Combinado? Então eu espero você para a próxima aula. Até a próxima e fiquem com Deus. Olá, turminha, tudo bem com vocês? Tudo pronto para a nossa aula de matemática de hoje? Livro EMAI em mãos, lápis, borracha, tudo organizado? Então vamos começar. Bom, hoje eu vou pedir para que você abra seu livro lá na página 26. Vejam aqui comigo, nós temos a atividade 3.5 e nós temos uma situação envolvendo Pedro e Thalita novamente. Acompanhe comigo a leitura. Pedro e Thalita, para calcular 189 mais 65, usaram os procedimentos registrados abaixo. Vejam só, Pedro usou essa estratégia, Thalita usou uma estratégia diferente. Vamos observar como Pedro pensou, qual foi a estratégia que ele utilizou. Pedro realizou a estratégia da decomposição, então ele decompôs 100 mais 80 mais 9, decompôs a primeira parcela e fez a mesma coisa com a segunda parcela, 60 mais 5. Vejam só como ele resolveu essa situação. Ele somou primeiro as unidades, a primeira parcela e a segunda parcela das unidades. 9 mais 5 é igual a 14. Depois ele somou 80 mais 60 e ficou 140. E abaixou então, sem mais nada, 100. E como que ficou? 100 mais 140, 240. Mais 14, 254. Totalizando o valor. Tudo bem? Compreenderam a maneira como Pedro pensou, qual estratégia ele utilizou? Então ele utilizou a decomposição. Vamos ver qual estratégia Thalita utilizou. Thalita optou em somar as parcelas utilizando a operação convencional. Então ela fez a soma. 9 mais 5 das unidades deu 14. Colocou o 4, subiu o 1. 8 mais 6 mais 1 é igual a 15. Deixou o 5, subiu o 1. 1 mais 1 é igual a 2. E qual foi o resultado? 254. Então, Thalita optou em fazer a operação convencional. Agora, vamos prestar atenção no que está perguntando a situação. Os dois procedimentos de resolução estão corretos? Vejam só, Pedro optou, então, de resolver essa situação utilizando a estratégia de decomposição. E o resultado foi 254. Thalita optou de maneira convencional e o resultado foi 254. Esses dois procedimentos estão corretos? O que você acha? Muito bem, vejam só. Sim, apenas utilizaram estratégias diferentes. Pedro optou em decompor os números. Thalita optou em fazer as somas por parcelas, de forma convencional. Agora vamos para a atividade B. O que diferencia o procedimento de Pedro do de Thalita? O que eles fizeram de diferente mesmo? Vejam como ficou aqui a minha resposta. Pedro escolheu somar as parcelas utilizando a decomposição e a Thalita realizou a operação de maneira convencional. Perceberam então que apesar de terem utilizado estratégias diferentes, obtiveram o mesmo resultado. Vamos ver a próxima pergunta? O que significa o número 1 escrito acima do número 8 no cálculo feito por Thalita? Observem aqui comigo. Ele está se referindo a esse 1. O que ele representa? Pensa aí um pouquinho. Vamos ver se nossa resposta vai ser parecida. E aí, vamos conferir? Veja aqui comigo. Que ao somar 9 mais 5, Thalita obteve o resultado 14. Olha só. Ela deixou o algarismo 4 na ordem das unidades e passou o 1 para a ordem das dezenas. Tudo bem? Tranquilo? Bateu as nossas respostas? Ah, então perfeito. Vamos para a próxima? D. Por que no procedimento de Pedro não apareceu esse 1? Por que será? Vocês perceberam que não houve? O que você acha? Vejam comigo como ficou a minha resposta. Porque Pedro optou pela estratégia da decomposição.
Ele foi decompondo. Por esse motivo, ele somou primeiro as unidades, depois ele resolveu as dezenas e depois a centena. E depois ele somou as 3 parcelas. Tudo bem? Vamos para a próxima atividade? Veja só. Nós temos aqui no 2, encontre os resultados da adição. Só que eu vou realizar as 2 primeiras e vocês vão estar resolvendo as demais como tarefa. Mas eu vou resolver utilizando as 2 estratégias, tanto como a de Pedro como a de Thalita. Vejam só. 73 mais 89. Nós vamos então decompor 70 mais 3. 80 mais 9. Agora nós vamos somar as unidades. 9 mais 3 é igual a 12. 80 mais 70 é igual a 150. Agora é hora de juntar. 150 mais 12, 162. Qual foi o resultado então? 162. Qual estratégia eu utilizei? A de decomposição, como a de Pedro. Agora vamos realizar essa mesma operação utilizando a estratégia da Thalita. 73 mais 89, de maneira convencional. Uma parcela embaixo da outra. Vamos somar primeiro as unidades? 9 mais 3 é igual a 12. Deixa a unidade, suba a dezena. 8 mais 7 mais 1 é igual a 16. Obtive qual resultado? 162. Qual foi a estratégia que eu utilizei? A convencional. Tranquilo, né? Aí na tarefa você pode treinar fazendo das 2 maneiras, utilizando as 2 estratégias, ou escolha uma delas. Vamos para o próximo. 795 mais 258. Nós vamos fazer primeiro da maneira como o Pedro fez, decompondo. 700 mais 90 mais 5. Agora vamos decompor a segunda parcela. 200 mais 50 mais 8. Agora vamos somar as unidades. 8 mais 5 é igual a 13. 90 mais 50 é igual a 140. 700 mais 200 é igual a 900. Agora vamos juntar as 3 parcelas. 900 mais 140 mais 13. Quanto vai ficar? 1053. Tudo bem? Tranquilo? Quer fazer sozinho o próximo? Então dá pausa no vídeo e faz aí sozinho para comparar a resposta com a minha depois. Combinado? Vamos lá então para a próxima. Utilizando agora a maneira convencional. Utilizando a estratégia de Thalita. Primeira parcela, 795, mais a segunda parcela, 258. Vamos começar somando as unidades. 8 mais 5 é igual a 13. Deixa a unidade, suba a dezena. 9 mais 1 é igual a 10, mais 5, 15. Deixa o 5, subo o 1. 7 mais 1, 8. Mais 2, 10. 1053. Utilizamos então a estratégia convencional e eles obtiveram o mesmo resultado. Agora é hora de fazer a tarefa. Termina essas 4 outras operações para que possamos corrigir na próxima aula. Por hoje é só. Fiquem com Deus e lembre-se, tem dúvida? Assiste a aula novamente ou pergunta para sua professora aí no grupo do WhatsApp. Um beijo, fiquem com Deus. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.